amar, avisar, voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Com os nossos corações tranquilos, vamos elevar a nossa mente a Deus, agradecer por esse estudo, por a oportunidade de estarmos reencarnados, estarmos aqui na Terra aprendendo sobre o amor e formas de como compartilhar ele pela nossa família e pelos nossos amigos. Agora, com a sua permissão, vamos iniciar o estudo de hoje. Graças a Deus. Oi, galerinha do Geal. Vocês estão bem? E esse coraçãozinho aí? Está alegre ou triste? Com saudade? Pedindo amor ou doando amor? Uma coisa é certa, o sentido da vida é amar. E esse é o nosso tema do estudo de hoje. Ama, porque o amor é a presença de Deus em nossos corações. E vocês sabiam que, de acordo com a nossa evolução espiritual, a qualidade do nosso amor varia? É isso mesmo. Gandhi, que foi um indiano que lutava pela paz, dizia que somente um ser, uma única pessoa, que conseguir atingir a mais elevada qualidade do amor, ela será suficiente para paralisar o ódio de milhões de pessoas. Nossa, vamos pensar então juntinhos. Onde seria o melhor lugar para desenvolvermos essa semente de amor? Isso mesmo! Inicia dentro do nosso lar, com a nossa família. E o exercício começa quando entramos em conexão com o outro. E isso significa termos interesse pelo próximo, em saber como ele está, como passou o seu dia, oferecer um sorriso, uma palavra amiga, cuidar um do outro. E por onde formos passando, seja na escola, no trabalho, no centro, nós vamos aumentando as nossas possibilidades de amar. E toda vez, quando alguém cresce, se melhora, o mundo melhora também. Toda vez quando alguém tomba, o mundo cai também. E assim vamos evoluindo até o nosso planetinha sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o amor será realmente o sentido de nossas vidas. Agora, vamos ver um vídeo que se passa dentro de uma escola. Reparem que as crianças estão na hora da merenda. Tem um menino que vai abrir sua marmitinha e não tem nada para ele comer. Ele levanta o dedo e pede para ir lá para fora, bebe uma água e fica triste pensando. Ele não tem nada para comer. Senta de novo, volta.
olha para a marmita e quando ele segura, sente que ela tá pesada. Ué, e aí, gente, quando ele abre, ai, nossa, ele vê um lanchinho dentro. Vê uma uva e olha o garotinho que está comendo a uva, ele colocou. Depois ele vê um pedacinho de pão e tudo que ele vê na marmita, ele descobre que foi um colega que colocou. Esse é o segredo, cuidar um do outro. Agora, preparem-se para muita emoção. Solta o vídeo aí, tia Via. Vamos ver mais uma história. Vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar a um lugar mais adequado para sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame dele. Ah, e nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só assinar aqui e pronto. Maria, tá correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de ir brincar com as outras crianças? Cordas. Crianças! Crianças! Esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui, ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase, fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Aqui é o melhor lugar do pátio. Tem até uma sombrinha aqui, viu? Ei, Maria, você tá indo aonde? Olá, como se chama? Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá. E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar. Ô, Maria, o que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Maria está muito estranha. Ah, já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. Mas que chute impressionante! Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. Gol! É gol! O atacante fez um golaço e a galera vibra! Gol! A Maria tá muito estranha. Professora, pode deixar que eu consigo levar ele. Muito bem, Maria. Pode ir. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Capitão, salve a donzela! Ah, sim, capitão, venha me salvar, por favor. Nunca conseguirá salvá-la! Eu vou manter ela presa pra sempre! Ha, 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 ha! E então o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. Ah, eu te peguei! Você vai se recuperar e vai andar e então vai falar e aí vamos viajar para o mundo todo. Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Maria, ele não pode sair hoje. Olha, ele tá muito cansadinho. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia pra ele. O que foi que aconteceu? Você não pode brincar? A melhor treinadora do mundo. Eu preciso achar ele. Já imaginávamos que isso ia acontecer. Ninguém nunca está preparado para isso. Pelo menos ele foi dormindo. Ele não sofreu. Eu sei que isso é muito difícil. Eu não sei como vamos dizer isso para as crianças. Principalmente para Maria. Ela é tão próxima dele. Juntaremos tudo o mais rápido possível. Depois mandaremos para vocês. Não se preocupem. It's not fair. I'm talking to you upstairs. Are you there? You know I care. So please don't tell me that this is an empty prayer. 20 anos depois. So she has no, she's on. I wish she could remember. I watch your face. Bom dia, classe. Eu sou a Maria, sua nova professora. Olá, pessoas queridas. Tudo bem? Que historinha linda e emocionante que acabamos de assistir, não é mesmo?
Vamos conversar um pouquinho sobre ela? Assim que Maria conheceu seu novo coleguinha, despertou nela uma vontade de querer brincar com ele. Porém, ele tinha algumas dificuldades e Maria, a princípio, não entendia direito. Mas ela também não se importou. Queria mesmo era brincar com um novo coleguinha. Então ela brincou de pular corda, de jogar futebol, bater palmas, soltou pipa, contou historinha. Ela não se cansava e também não ficava desanimada. E em todas as brincadeiras, ela fazia o papel do menino também. Lembra quando ela pulava corda, ela ia para um lado, ela ia para o outro? Um dia, ele fez um pequeno movimento com o pezinho. Maria ficou tão feliz. E passou os dias. E quando ele ficou triste, ela colocou uma música. Levantou o menino da cadeira, o abraçou e começou a dançar. Ah, a sua imaginação foi longe. Foi até um baile, onde ela dançava com ele uma linda valsa. O tempo passou e o coleguinha de Maria desencarnou. Ele voltou para a pátria espiritual. Maria ficou muito triste, mas como o tempo passou, ela cresceu, estudou e se tornou uma professora e voltou para dar aula no orfanato onde tinha conhecido seu coleguinha tão amado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o item 1 é o primeiro mandamento, o primeiro e maior mandamento. Amarai o Senhor nosso Deus de todo o vosso coração. E o segundo, amarei o vosso próximo como a vós mesmos. Amar o próximo como a si mesmo é fazer para os outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Então, minha gente, é esse sentimento, esse amor que Maria praticou com seu coleguinha. O amor é a mais pura energia. Ele transforma e está presente em cada um de nós. Ela queria compartilhar, repartir, preocupou-se mais em amar do que se sentir amada. Fez tudo para que seu coleguinha se sentisse incluído. Não se importava com as suas limitações. Ela o aceitou do jeitinho que ele era. Emmanuel fala que o amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. É preciso caminhar na direção do amor ao outro, o amor da diferença. O amor não espera retribuição, não busca o reconhecimento do outro. Ele se alegra no ato de amar. Que saibamos aproveitar as oportunidades de colocar em prática esse amor puro e verdadeiro. E agora, vamos para a nossa atividade? Olá, meus amores. Espero que estejam todos bem, assim como eu. A aula de hoje tem um tema bem reflexivo, né? Amar e cuidar do outro. Mas amar a quem? Como? Quando? Por quê? Até que ponto? Fácil responder. Simplesmente amar. Simples assim. Amar e cuidar do outro, como acabamos de ver no filme Cordas, se inspirando em nosso guia e modelo Jesus. Lembram do vídeo em que a menina Maria simplesmente quis ajudar? Clarice Lispector, uma escritora, e não sei se vocês já escutaram falar dela, ela disse assim uma vez: um amigo meu me chamou para cuidar da dor dele. Guardei a minha no bolso e fui. Nosso
nosso Mestre Jesus diz assim: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Portanto, não há limites deste próximo. Devemos amar não só a nossa família, mas sim a todos os nossos irmãos em humanidade. No filme Patch Adams, O Amor Contagia, ou melhor, O Amor é Contagioso, o médico Patch Adams faz do humor sua ferramenta de trabalho. O doutor entendeu que só a alegria era capaz de curar as pessoas hospitalizadas. Eu já vi esse filme, ele mexe com a gente. Afirmou Adams: percebi que cuidar do próximo é a melhor forma de esquecer os próprios problemas. E melhor ainda, se isto for feito com muito bom humor e principalmente amor. Mas cuidar do próximo de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo significa buscar em si mesmo as dores do próximo. A todos os sofrimentos dispensai, pois, uma palavra de ajuda e de esperança, para vos fazerdes todo amor e toda justiça, diz o Evangelho. No vídeo que assistimos, repararam como Maria agia com o menino? Incentivando, brincando, conversando, mesmo sabendo que ele não responderia. Mas cuidar do outro não pode ser de qualquer maneira. Temos que nos preparar, estar com o coração aberto para tal mistério. Porque não basta só ter boa vontade. Claro que isso é muito importante, mas também precisa de um olhar diferenciado, do seu jeitinho carinhoso, de uma palavra amiga. Maria, a menina do vídeo, sabia que ele entendia ou percebia o que ela estava fazendo. Por isso, ela o pegou para dançar. Lembram? No livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles nos diz assim: que a máxima lição da vida é o amor e que sem ele os objetivos a alcançar perdem a finalidade. Então, nós, irmãos em humanidade, temos muito a amar, cuidar e nos doar para o outro. Quando amamos, nos sentimos renovados e fortalecidos. E aí é uma grande oportunidade de conquista para vivermos. Então, bora aproveitar, galerinha? E para não esquecermos de como é bom auxiliar e ser auxiliado, vamos à nossa atividade? Você vai precisar de 2 folhas de papel A4 de qualquer cor, de cola, lápis, apesar de que eu vou usar um hidrocor preto para vocês identificarem melhor o que eu vou fazer, e uma tesoura. Então vamos lá. Você vai pegar a folha e vai dobrar bem no meinho. Vendo? A minha folha estava aqui, ó, foi na vertical, ó. Em pé, eu dobrei ela bem bonitinho. Você vai pegar o lápis, aqui, ó, minha mãozinha, e você vai contornar. Você não vai pegar o pulso, não, tá? Somente a mão. Vou passar aqui, olha, contornando os dedinhos que estão um pouquinho separados. E só a mãozinha. Estão vendo aqui, ó? Foi só a minha mão. Aqui, ó, eu vou fechar. Uma só. E aí, com a folha dobrada, você vai cortar. Tem uma música, enquanto corto eu vou falando com vocês. Tem uma música espírita que diz assim: é na força do bem que eu me apego e caminho,
e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Sabem por quê, meus amores? Porque Jesus nos inspira, nos ensina que só chegaremos ao Pai somente amando e cuidando do nosso irmão como queremos ser amados e cuidados. Bom, já cortei a minha mãozinha. Isso, olha aqui, ó. Aí, ficaram duas. Bom, a outra folha, só que essa daqui já é na horizontal, ó, folha deitada. Eu vou dobrar. Bem, vou passar o dedinho para firmar bem. Vou cortar também no meio. Depois aqui, ó, tem uma metade assim no comprido. Vou dobrar no meio de novo. Isso, passo bem o dedinho para firmar. Novamente, dobro no meio. Estão vendo? Ó, pegou bem a imagem? Metade, dobro no meio. Passo bem o dedinho, dobro no meio de novo. Depois no meio outra vez, sempre assim, sempre no meio. E mais uma vez, até ficar bem firme, tá? Ficou pequenininho, tá? Então, ó, quantas vezes nós dobramos? Dobramos uma no meio, 2 vezes no meio outra vez, 3 vezes a última vez, olha. Você vai fazer isso nas 2 folhas, tá? Então, a outra minha já estava pronta. Você vai pegar a cola, vai passar numa partezinha daqui e na outra partezinha, nas 2 pontinhas. Vai pegar uma folha, as duas, ó, vai juntar. Passa na outra também. E aí, você vai pegar a sua mãozinha e colar. A outra mão também vai colar. Dá para vocês verem? Aqui, ó. E aí, se vocês quiserem, vocês podem até enfeitar. O que isso quer dizer? Que uma mão ajuda ao outro. É assim que nós somos irmãos em humanidade. Um ajudando ao outro. É a minha mão... É a minha mão pedindo ajuda ao outro que me ajuda. Nós somos irmãos em humanidade dessa forma. Beijos, fiquem com Deus. Mestre Divino, obrigada por essas palavras, pelas reflexões que conseguimos nesse estudo, que possamos sair com esse sentimento de paz e de amor nos nossos corações e levarmos ele para a nossa semana e para o nosso dia. Obrigada, Mestre, graças a Deus.
Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz no caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, existe a voz que se levanta e canta. Canta espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem. quem precisa encontrar a luz do caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, tanto em nós. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas,
sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Eu sinto
nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Então me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Boa noite, família Miguelina. Boa noite, amigos da internet. Sejam todos muito bem-vindos à nossa noite de reflexão,
e de conversa, né? E de encontro, que é sempre uma oportunidade de encontros e de reencontros. Hoje nós teremos mais uma vez o estudo do Evangelho do Livro dos Espíritos e eu vou contar para vocês quem vai fazer esses estudos hoje. Nossa página de abertura vai ser a nossa evangelizanda Analice. No Livro dos Espíritos, vamos estudar as questões 974 a 982. O tema é Natureza das Penas e Gozos Futuros. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o nosso irmão Mauro Rodrigues. Já no Evangelho, você pode também adiantando e pegando o Evangelho se quiser acompanhar. Vamos falar do capítulo 5, item 27. O tema é: deve-se pôr termo às provas do próximo? Quem vai nos ajudar nessa reflexão é a nossa irmã Inês Maria. Então, são dois temas extremamente interessantes. É importante a gente ficar atento nesses momentos para conseguir, ao final do estudo, né, trazer alguma coisa para a gente, da nossa realidade, da nossa vivência. Quem sabe aí seja uma oportunidade de algo que está acontecendo com você e que você consegue uma luz através do estudo de hoje. Bom, vocês que vieram buscar alguma explicação para as coisas que acontecem na vida, hoje é um bom dia para isso. Para você que veio buscar um pouco mais de sentido para a existência, é um bom dia para isso. Para você que quer um pouco mais de consolo, porque a vida tá difícil, tá pesada, é um bom dia para isso. Você que está no lugar certo agora, na hora certa. E com o tempo, você vai perceber que nós somos muito mais do que um grupo. Nós somos uma família. E o nosso propósito é levar o Espiritismo para toda parte. Que a gente possa conseguir tocar os corações com essa verdade que tanto nos auxiliou. Obrigada, meus irmãos, pela presença de todos vocês, que possamos continuar juntos até o final da noite. Um abraço e fiquem em paz. Do livro Taça de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ante o futuro. Não adianta indagar do futuro, ociosamente, para satisfazer a curiosidade irrequieta ou inútil. Vale construí-lo em bases que a lógica nos traça generosamente a visão. Não desconhecemos que nosso amanhã será a invariável resposta do mundo ao nosso hoje. E aos nossos pés, a natureza sábia e simples nos convida a pensar. O arado preguiçoso deve aguardar a ferrugem. A leira abandonada receberá o assalto da planta daninha. A casa relegada ao abandono será pasto dos vermes que lhe corroerão a estrutura. O pão desaproveitado repousará na sombra do mofo. A fonte que se consagra ao movimento atingirá a paz do oceano. A flor leal ao destino que lhe é o próprio converter-se-á em fruto bençavejo. A plantação amparada com segurança distribuirá bênçãos à mesa. E o minério obediente aos golpes do malho transformar-se-á em peça de alto preço. Sabemos que é possível edificar o futuro e recolher os dons de amor e vida. Escolha a bondade por lema de cada dia. Não desistas de aprender. Infatigavelmente e com os braços no serviço incessante, caminharás desde hoje, sob a luz da vitória, ao encontro do glorioso porvir.
Pai, estamos aqui nesse instante reunidos em vosso nome e em nome do Mestre Jesus para realizar a nossa reunião pública de sexta-feira. Esperamos, Senhor, podermos receber e sentir a presença de nossos guias e protetores, trazendo-nos a sua palavra de conforto, carinho, de amor e esclarecimento. Rogamos ao Mestre Jesus o esclarecimento necessário durante os ensinamentos que serão apresentados hoje. Dai-nos a força para que possamos passar pelas provações. Dai a luz a todos os que procuram a verdade. Coloca nos nossos corações a compaixão e a caridade. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. E que em vosso nome, do guia desta reunião, dos guias e protetores de cada um de nós, possamos dar por iniciada esta reunião. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos em nome do nosso Pai, para podermos tirar algumas reflexões sobre o Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, no capítulo de número 2, onde fala da natureza das penas e dos gozos futuros. São as perguntas de número 974 a 982. E Kardec faz a primeira pergunta de número 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? E os espíritos da codificação respondem: imagem, como tantas outras, tomada pela realidade. Olha, irmãos, a ignorância fez o homem menos instruído crer que poderia pagar as suas faltas no fogo espiritual. Mas que fogo espiritual seria esse? Esse fogo espiritual se deu o nome de inferno. Mais tarde, os mais espiritualizados passaram a descobrir que esse inferno existe mesmo, porém, com mais intensidade dentro das criaturas, na condenação do que? Da própria consciência, porque a nossa consciência é que nos condena. Entretanto, esse inferno, ele é transitório, ele não é eterno. Eterno, como Deus nos falou, somente o amor. Nos caminhos que a alma deve percorrer, existe de tudo que se pode imaginar, não é verdade? Mas Kardec faz uma segunda pergunta, de número 974A. Mas esse temor não pode ter um bom resultado? Quer dizer, o temor de existir o inferno? E os espíritos respondem: vede-se ela refreie aqueles que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeitará, mais tarde produzireis uma impressão que não será durável nem salutar. E Kardec faz um comentário dizendo o seguinte: o homem, incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou para ela uma comparação mais energética que a do fogo, pois este é para ele o tipo de suplício mais cruel e o símbolo da ação mais energética. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade e os povos modernos a herdaram, dos antigos ainda, né? É ainda por isso que na sua linguagem figurada ele diz: o fogo das paixões, queimar de amor, queimar de ciúmes, etc. Olha, irmãos, a criação do fogo do inferno parece que serviu para amedrontar certos tipos de espíritos que, não sendo pelo temor, poderiam fazer coisas piores. Então, assim, generalizaram demais essas imagens. As opiniões, inclusive, são diversas sobre a validade da criação do fogo do inferno, que é realimentada ainda pelo catolicismo romano. Uns dizem que foi benéfica, né? Outros que foi uma criação destruidora.
Agora, o próprio Livro dos Espíritos, em perguntas e respostas anteriores, ele nos informa que tudo tem uma razão de ser. Sendo assim, nada se perde e os benfeitores da espiritualidade têm a capacidade de transformar tudo em bênçãos de luz para a libertação das criaturas, não é? Bom, eis que estamos em frente à época de transformações. E o próprio Espiritismo é esse progresso, né? Mudando situações e ampliando condições, no sentido de que as almas dos dois planos, né, o nosso e o plano espiritual, se conscientizem da verdade mais acentuada. Se assim podemos dizer, né, falamos que o fogo do inferno está na nossa consciência, mas que ninguém, espírito algum, ficará eternamente sofrendo. Se o espírito foi criado simples e ignorante, haverá de passar por todas as provações, expiando seus erros e sofrendo as consequências dos seus atos, não é verdade? Todos somos iguais em tudo o que precisamos para nos libertar. E na pergunta 975, Kardec diz o seguinte: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? E os espíritos respondem sim. E é isso o que os tortura, pois compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira à nova existência corpórea, pois deverá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas que poderão expiar suas culpas. Porque, ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez, ou do qual foi causador involuntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não o fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. O espírito errante não está mais envolvido pelo véu da matéria. É como se tivesse saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não existe mais a ilusão. Vê a realidade das coisas. E Kardec faz o seguinte comentário: o espírito na erraticidade abrange na sua visão, de um lado, todas as suas exigências passadas, e do outro, o futuro prometido, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. Como um viajante que chegou ao cume de uma montanha, vê a rota percorrida e o que falta para chegar ao destino. Irmãos, os espíritos inferiores que compreendem a felicidade do justo são porque certamente conhecem na sua profundidade o quê? As leis de Deus. Essa revelação que nos foi passada vai se fazendo para eles gradativamente. Não há violência no aprendizado e as teorias que chegam a eles, né, são gravadas de maneira suave, aonde? Nas suas consciências. Só que, no entanto, eles não se lembram delas totalmente, pois que vem à tona aos poucos, de acordo com as suas capacidades de assimilação. Então, onde quer que o espírito esteja na erraticidade, somente a maturidade pode levá-los à educação das suas faculdades. E essa maturidade, ela requer uma ação indispensável do tempo, pois só o tempo vai mostrar essa maturidade, esse espírito. A felicidade, ela não se compra, né? E não se vende. A iluminação da alma, a iluminação da nossa alma, depende do desprendimento dos valores imortais do nosso espírito. Porque, queiramos ou não, eles algum dia se fazem luz, não é? É importante que tenhamos a certeza de que expiação, provações,
ou outros termos, seja qual for, qualificados como o sofrimento dos espíritos, são processos naturais de despertamento da luz na intimidade de cada um de nós. E a pergunta de número 976 é a seguinte: ver os espíritos que sofrem não é para os bons espíritos uma causa de aflição? E nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada? E os espíritos respondem: isso não é uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim e ajudam os outros no seu aperfeiçoamento, estendendo-lhes a mão. Essa é a sua ocupação e um gozo quando obtém êxito. Mas Kardec rebate com uma outra pergunta. É assim: concebe-se isso de parte dos espíritos, estranhos ou indiferentes, mas a visão das dores e dos sofrimentos do que lhes foram caros na terra não lhes perturba a felicidade? Os espíritos da codificação respondem que se eles não vissem esses sofrimentos, seriam estranhos após a morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas consideram as vossas aflições de outro ponto de vista, pois sabem que os vossos sofrimentos são úteis para o vosso adiantamento, desde que os suporteis com resignação. Eles se afligem mais com a falta de coragem do que vos atrasa, do que com os sofrimentos que sabem ser passageiros. Ora, se os espíritos superiores não sentissem aflições com os sofrimentos humanos, eles também não assistiriam aos seus tutelados, mas é o contrário. Os espíritos superiores assistem aos seus tutelados com sabedoria e toleram até a sua ignorância ante os sofrimentos, o desespero, a impaciência, porque saberem que todos procedem dessa maneira, né? Principalmente os homens que ainda não alcançaram certa compreensão espiritual. Ora, se os benfeitores espirituais fossem sentir aflições com os sofrimentos dos homens, eles tornariam o ambiente pior e os enfermos passariam a sofrer até mais. Se eles compreendem a necessidade da dor para despertar esses valores internos dos sofredores, ou seja, é uma dor necessária, a evolução do espírito aqui na Terra encarnado. Quanto mais elevado é o espírito, mais tranquilidade tem na consciência e paz no coração. Eles se emocionam e também se alegram com essas almas na Terra que vão evoluindo. Agora, as dores e aflições são sofrimentos para os espíritos ainda ligados às paixões terrenas. Depois que a alma ela supera as tribulações pela falta da harmonia espiritual, também cessam todos os tipos de inquietação e a mente ela acaba entrando em um estado de graça. Ora, os espíritos superiores cuidam de ajudar aos que sofrem, fazendo o quê? Dando um ânimo novo. Os espíritos superiores, eles estão sempre ao lado dos sofredores em nome do Mestre, né? Garantindo a sua promessa de que nenhuma das suas ovelhas ficará desamparada. As provações, elas são necessárias para todos os espíritos, não é? Porque é nessas provações, que são despertados os valores, os talentos divinos, que, por sua vez, acabam adormecendo no coração. E a pergunta de número 977 é a seguinte: os espíritos, não podendo ocultar-se reciprocamente os pensamentos e todos os atos da vida sendo conhecidos, segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima? E eles respondem: isso não pode ser de outra maneira, diz o bom senso. E Kardec faz uma segunda pergunta em cima da primeira. Essa revelação de todos os atos repreensíveis e a presença constante das vítimas será um castigo para o culpado? E os espíritos respondem: maior do que se pensa, mas somente até que ele tenha expiado suas culpas, seja como espírito, seja como homem em novas existências corpóreas.
E Kardec faz o seguinte comentário: quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando descoberto, o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que fez o mal tentará escapar à visão de suas vítimas. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado seus erros. O homem de bem, pelo contrário, só encontrará por toda parte olhares amigos e benevolentes. E ele continua: para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. É por isso que ele sempre as evita. Que será dele quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que praticou, vendo seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada e sem poder afastá-los da sua vista? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. Ora, irmãos, a vítima está presente junto ao seu ofensor, não é? No entanto, há duas presenças que a razão nos fez crer para uma maior elucidação, não é? A primeira presença é a da própria vítima. Quando não tem compreensão, ela acompanha o seu algoz, cobrando o que sua ignorância lhe fez, ainda perturbando a sua vida. Ela se esquece, né, que quase sempre que ela mesma atraiu esse escândalo e esse perseguidor, e ele perseguido, ele junta-se junto com o sofrimento pela assistência do tempo. Então ele começa a despertar os valores espirituais daquele sofrimento. Aquele que despertar primeiro se liberta, perdoando ou trabalhando para a liberdade do outro. Isso é sempre um benefício, e foi por isso que Deus concede que os dois se unam por uma lei de afinidade, mesmo que aparentemente no mal. Então, assim, uma outra forma deles estarem juntos, né, vítima e ofensor, é pela via da consciência. A consciência, ela produz para o artista do mal tudo o que ele fez, que surge na sua tela mental de um modo assim mais claro, como se ele estivesse reproduzindo o mesmo escândalo. Esse sofrimento que ele vai produzindo na mente, ele é mais acentuado que o primeiro que ele cometeu. A consciência aliviada é uma força para a renovação espiritual. Ora, nós não devemos nos esquecer da oração todos os dias para os que sofrem ou pelos que sofreram pela invigilância. O nosso mundo atual está repleto de dramas, na verdade, e que nos dá coragem e estímulos para ajudar essas almas ainda comprometidas a se aliviarem desses fardos pesados, livrando-se ainda desse fogo do inferno íntimo que cada um tem. No entanto, é nesse sofrimento que Deus nos lega lições imortais de amor e de perdão. É o que nós temos que compreender. Tanto o agressor como o agredido, nós temos que ter sempre o amor e o perdão. E a pergunta de 978 diz a seguinte: a recordação das faltas que a alma tenha cometido, quando ainda imperfeita, não perturba sua felicidade, mesmo depois que ela se depurou? E os espíritos da codificação respondem que não, porque ela resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteu com esse fim. Ora, o que são essas faltas? As faltas cometidas, ou o processo de despertamento da alma para a vida maior, ela causa um transtorno de todos os tipos. No entanto, Deus não é carrasco. Ele não para fazer nós sofrermos. A consciência, depois de limpa pelas bênçãos do arrependimento, juntamente com o reparo, torna a sua limpidez como foi criada, né? Sem existir desarmonia na sua engrenagem divina. Isso é importante. E na próxima pergunta, que é a 979, diz a seguinte: as provas que ainda terá que sofrer
para terminar a sua purificação, não são uma preocupação penosa que perturba a sua felicidade? Os Espíritos respondem que para a alma que ainda permanece imaculada, sim. É por isso que ela não pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando estiver inteiramente pura. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas, porque ainda tem que passar, nada tem de penoso. E Kardec comenta o seguinte: a alma que chegou a um certo grau de pureza goza a felicidade. Um sentimento de doce satisfação a envolve. Sente-se feliz com tudo que vê e que o rodeia. O véu se eleva para ela, descobrindo os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas se mostram em todo o seu esplendor. E aí, irmãos, o espírito que sofre antecipadamente com as provas, porque deve passar no seu autoaprimoramento, é o que ainda se encontra ligado às trevas. A ignorância é sempre a fonte de todas as suas apreensões. Aquela alma que se encontra mais purificada, ela não sofre com essas etapas espirituais. Agora, é bom que se diga que o espírito deve abraçar as oportunidades que Deus lhe enviar, porque elas são as formas de nosso enriquecimento espiritual. E para alcançar a felicidade perfeita, o que é preciso? É necessário que passemos por todos os testes que queira Deus que passemos, né? Ele sabe o que fazer de nós, seus filhos, na grande escola da vida. Nós fomos criados com todos os valores imortais, guardados aonde? Em nossos corações. Bem como os processos de despertamento. E esses processos, eles vão surgindo e acendendo luzes nas nossas consciências. São esses processos os responsáveis pela nossa felicidade. E já quase terminando, a pergunta de 980 diz o seguinte: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem é para eles um motivo de felicidade? E os espíritos da codificação respondem que a união dos espíritos que simpatizam pelo bem é para eles um dos maiores gozos, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam no mundo inteiramente espiritual as famílias do mesmo sentimento. É nisso que consiste a felicidade espiritual. Como em teu mundo, os homens se agrupam em categorias e gozam de um certo prazer quando se reúnem. A afeição pura e sincera que provam e de que são objeto é motivo de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. E Kardec faz o seguinte comentário: o homem goza as primícias dessa felicidade sobre a terra, quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Numa vida mais depurada, esse prazer será inefável e sem limites, porque ele só encontrará almas simpáticas que o egoísmo não tornou indiferentes, pois tudo é amor na natureza. O egoísmo é o que aniquila. E aí, as uniões de almas sinceras, de espíritos que se elevam no amor, certamente que são a fonte da felicidade, porque elas trabalham e amam juntas. Entretanto, as uniões que se fazem dentro dos princípios inferiores, onde reinam o ciúme, reinam a hipocrisia, o orgulho e o egoísmo, elas não são fonte de felicidades, e sim de sofrimentos, né? De uma variada ordem para cada alma, pois elas se tornam sementes que vão se proliferando na desarmonia. Nós, para termos companhias espirituais elevadas, é indispensável que as ideias sejam igualmente elevadas. Então, procuremos esse grau de despertamento, já que somente atraímos para nós segundo o que somos, né? Isso é a lei universal da justiça. A verdadeira fonte da felicidade é o quê? É um amor dentro da pureza que Jesus nos ensinou. Então, cada vez mais crescendo no meio dos postulados divinos, o mundo atual ele se encontra em duras crises, não é verdade?
porque essas crises elas acabam nascendo no centro de almas em desequilíbrio. Quando se acertarem por dentro essas almas em desequilíbrio, vai existir na parte de fora, no exterior, somente coisas boas. O homem, ele está sob o regime de duas forças: a força do bem e a força do mal. Para onde houver maior propensão, é para aí que ele vai. Então, a luta deverá ser maior. A conquista do bem, ela é a mais difícil, mas vai se tornando mais fácil à medida que ela vai vencendo seus instintos inferiores. É onde nós temos que lutar. E a pergunta de número 981 é a seguinte: a diferença para o estado futuro do espírito entre aquele que temia a morte e aquele que a via com indiferença e até mesmo com alegria? E eles respondem o seguinte: a diferença pode ser grande. Entretanto, ela, em geral, se apaga ante as causas que produzem esse medo ou esse desejo. Quem a teme ou quem a deseja pode ser impulsionado por sentimentos muito diversos. E são esses sentimentos que vão influir no estado do futuro do espírito. É evidente, por exemplo, que aquele que deseja a morte unicamente por ver na mesma o fim das tribulações, de certa maneira se queixa das provas que deve sofrer. Ora, há modos diferentes de encarar a morte. Uns a temem, outros a encaram ainda com coragem, não é? E mesmo até com indiferença. Para saber qual dos dois chega ao mundo espiritual com paz na consciência, basta a gente compreender a situação interna de cada um. Daquele que teme a morte, mas que na sua intimidade começa a trabalhar honestamente na sua educação espiritual. E o outro que enfrenta com coragem, mas para fugir da vida na terra, com uma coragem que não tem nada a ver com o equilíbrio emocional. Então, chegará em paz ao mundo espiritual somente aquele que constitui essa paz no coração. Esse homem justo que capaz de amar sem distinção a todos e a tudo. O que tem a coragem cristã, crescendo cada vez mais dentro da sua intimidade espiritual. Tiago já falava no capítulo 4, versículo 10, o seguinte: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E para terminar, irmãos, a última pergunta de número 982 é a seguinte: é necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? E os Espíritos respondem: se assim fosse, todos os que não creem ou que não puderam esclarecer-se seriam deserdados, o que é absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via que ele a conduz. E Kardec faz o seguinte comentário: a crença no Espiritismo ajuda o homem a melhorar-se ao fixar-lhe as ideias sobre determinados pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite considerarmos o que seremos um dia. É, pois, um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Desvia o homem da prática dos atos que podem retardar-lhe a felicidade futura. E é assim que contribui para a sua felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa atingi-la. Ora, meus irmãos, não se pode dizer que é necessário ser espírita ou participar do espiritismo para se salvar, não é verdade? Isso é contra a caridade. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem de Paulo, o apóstolo, que diz assim: fora da caridade não há salvação. Ou seja, só com a prática da caridade é possível se salvar em todos os mundos habitados. O que tranquiliza a consciência é o amor, em todas as suas faixas de vida. As religiões, não importa quais, encaminham as almas para o bem. E quem vive nela, no bem,
é que está livre de todos os sofrimentos passageiros na terra ou fora da terra. A crença na doutrina espírita ajuda a avisar os conhecimentos da alma, dando o quê? Dando força para praticar as virtudes espirituais e se libertar. Mas não é somente sendo espírita que se salva. Os espíritas são, por vezes, mais necessitados de pão espiritual. Eles devem se esforçar cada vez mais no trabalho interno das mudanças espirituais, evoluindo aonde? No perdão, evoluindo no amor e na fraternidade. Para quê? Para que possam sentir o Cristo interno a lhes dar comandos também por fora. Irmãos, devemos lembrar que nós somos dotados de livre-arbítrio para a semeadura, mas somos obrigados à colheita. Agradeço a todos essa oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite. Graças a Deus. Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Meu nome é Inês Maria, sou uma trabalhadora da casa. Venho trazer hoje a continuidade das reflexões sobre o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje falarei sobre o item 27. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Vamos conversar a respeito. E aí chegamos ao questionamento de Kardec, importante para todos nós. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Quem vai discorrer sobre isso é o espírito protetor chamado Bernardino. E ele já começa dizendo: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis na terra de expiação, né? Para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Então ele aqui já nos coloca como iguais, não é? Porque todos estamos aqui no planeta Terra, que é um planeta de espíritos imperfeitos e um planeta onde existem as provas e as expiações. Para quê? Para nos fazer avançar. Então, se nós temos de concluir essas provas, significa também que nós não vamos sair daqui enquanto não tivermos superado, aprendido o que as provas vieram nos ensinar. As provas vêm desenvolver as nossas virtudes. Sim, trazemos uma bagagem, mas nós não somos melhores uns que os outros nesse sentido. Uns podem ter melhores compreensão do que outros agora. No entanto, chegamos juntos até aqui. E é justamente por estarmos juntos e porque uns compreendem melhor coisas que outros, que nós devemos auxiliar uns aos outros, porque nós aprendemos com o que falamos, com o que fazemos, com o exemplo que damos ao outro, não é mesmo? Então, quando algo está acontecendo na casa do vizinho, serve de alerta para mim, para que eu reveja minhas ações, as minhas atitudes e a daqueles que estão comigo, para que não venha chegar naquele ponto. E também é um momento de, não tendo aquela problemática, de eu me dispor a auxiliar o meu irmão. Jamais julgar, jamais condenar, porque assim eu estaria também perdendo uma oportunidade de crescimento. Nós não temos como julgar ninguém, não é mesmo? Nós não conhecemos Deus do início de sua formação, só Deus é que pode fazê-lo. Não podemos esquecer do tamanho da misericórdia divina que nos trouxe aqui via reencarnação para que nós superássemos essas nossas fragilidades, essas nossas imperfeições. Se ele elegeu esse método e se tem um local propício para essa aprendizagem, que aqui é um hospital, uma escola, uma penitenciária para muitos, né? É que nos cabe aqui fazer essa transformação. A transformação é moral. E ele ainda é muito generoso conosco, porque nos dá a oportunidade, mas também nos dá um modelo, que é Jesus.
para que possamos seguir as suas orientações e assim avançar mais rapidamente nessa escalada evolutiva. Vamos continuar no texto. No outro fragmento do texto, Bernardino vai nos dizer: esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. E isso a gente tem que refletir no nosso comportamento. O que trazemos dentro de nós é o que usamos para medir os atos do outro, não é mesmo? Então temos aqui, alguns pensam que as provas devem seguir seu curso. Outros julgam que não se deve atenuar, ao contrário, devem torná-las mais vivas. Mas será que nós, espíritas cristãos, devemos pensar dessa maneira? Porque todo aquele que já conheceu as mensagens de Jesus sabe que isso é contrário ao que ele nos ensinou. É contrário ao amai-vos uns aos outros, né? Qual é a nossa atitude frente à adversidade do nosso irmão? Nós ignoramos? Nós temos o sentimento de egoísmo, é com ele, não é comigo. Nós temos o sentimento de vingança, bem feito para ele, é sinal que deve. Ou nós temos a compaixão, independente de prova ou expiação, nós então vamos auxiliar. Como é o nosso comportamento? Depois o texto diz assim: é certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Porque nós temos aqui o compromisso, como já disse, meus irmãos, de nos ajudarmos, né, mutuamente, de levar essa bandeira da fraternidade e do amor de Jesus através das nossas ações, para que todos possam perceber o amor de Deus para conosco. É uma misericórdia muito grande trazer via reencarnação a cada um de nós aqui, dando a todos indistintamente a mesma oportunidade de crescimento, de aprendizagem. Então não nos cabe julgar o nosso irmão, muito menos a Deus, que nos deu as tais provas e que nos dá como aprendizagem, para que venhamos a desenvolver as nossas virtudes, para que olhemos o outro da mesma forma e do mesmo interesse para com nós mesmos. Então, o texto vai dizer para a gente: sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Será que a providência tem um plano que envolve a todos nós? Por que será que nós estamos perto de algumas situações, seja na família, seja no trabalho ou até mesmo na sociedade? O que essas situações dramáticas, dolorosas, inditosas, elas nos provocam? Que sentimentos nós temos quando isso nos acontece, quando tomamos conhecimento disso? Isso nos faz criar ânimo, exercitar a nossa fé e a nossa coragem e buscar auxiliar os irmãos, ou nós nos calamos fingindo que não é conosco? Porque temos o compromisso, né, de amai-vos uns aos outros. Como é que nós agimos? E o texto vai dizer: não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Lembrando que a justiça de Deus é para todos. E quando nós dessa forma pensamos, automaticamente nós infringimos a lei de amor, justiça e caridade. E automaticamente angariamos para nós mesmos novos débitos. Porque se tivermos a oportunidade de ajudar e não ajudamos, nós já estamos compromissados com a lei, né? Então, na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, quando trata do bem e do mal, né, temos a pergunta: como podemos definir a moral?
E a resposta: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então as provas servem para o nosso avanço, mas nós já temos o discernimento dentro de nós, né, da lei de Deus, do bem e do mal. Porque não estamos aqui pela primeira vez, nem é pela primeira vez também que passamos pelas vicissitudes. Então já temos essa consciência e sabemos que podemos fazer algo melhor para nós e para o próximo. Então vamos refletir um pouco mais. Que meios o Pai Misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão? Sim, porque nós já temos um conhecimento, né, meus irmãos, intelectual e moral. O moral nós estamos aprendendo o tempo todo. E essas provas, essas vicissitudes, elas nos facilitam a esse aprendizado. Então é importante que a gente pense se nós mesmos, com os nossos recursos, com a nossa potência, com a nossa fé, com a nossa caridade em ação, se nós não podemos realmente suavizar o sofrimento do irmão. O sofrimento é dele, mas nos atinge, né? Somos interdependentes um do outro. Será que podemos suavizar esse sofrimento? Outra questão: as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-los a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação? Isto é, de que forma e com quais recursos eu poderei ajudar? E se esses meus recursos, de fato, os auxiliará a vencer essas demandas dolorosas, né, que chega à porta de todos nós, né? Será que ele vai conseguir, através das nossas palavras, mais força? Será que nós vamos conseguir ajudá-lo a desenvolver a própria fé, a fé em si mesmo, na sua condição de resolução e a fé em Deus? Será que nós vamos auxiliá-lo a ter mais paciência e a se resignar frente aos desígnios de Deus? Outra reflexão: será que Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que esse sofrimento cesse? Porque muitas vezes nós temos a resposta para o sofrimento do irmão. Quando nós não temos diretamente, nós temos uma maneira de envolver a outros irmãos para que venham auxiliar numa corrente do bem aquelas necessidades. São assim as necessidades sociais, onde um junta um pouco daqui. E quantas ações no bem, para o bem, nós temos na atualidade? Quantas necessidades nós temos? Quais as necessidades que nós já conseguimos melhorar, minorar? Outra reflexão que nosso irmão Bernardino nos traz: será que Deus me deu também como prova ou expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz? Será? Porque eu tenho um papel nessa sociedade, eu tenho um papel neste momento na vida do outro. Como eu estou me comportando frente a isso? Será que eu penso que isso também significa uma prova para mim? O que eu tenho que aprender? É a humildade? É a resignação? É a fraternidade? É a fé? É a comunhão de pensamentos e ideais? O que será que eu tenho também observado no meu caminho como uma prova? Será que é prova apenas aquilo do meu eu pessoal? Ou aquilo que atinge um familiar, um amigo, um parente, também me serve como prova? O quanto nós aprendemos com o sofrimento um dos outros e o quanto também nós nos superamos quando nós decidimos auxiliar, nos colocar no lugar do outro e auxiliar. Vejamos agora um pouco mais do texto, onde o nosso irmão Bernardino vai nos dizer: ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Não faz sentido, né, meus irmãos, nós angariarmos débito colocando mais peso nas provas do nosso irmão.
Precisamos desenvolver a empatia, lembrando que somos todos iguais, estamos todos caminhando, que temos as mesmas necessidades, que ora o irmão sofre, ora somos nós que sofremos e que também nós vamos precisar do auxílio de outrem, do amparo de Deus. Então, quando estamos vendo um sofrimento, temos de pensar em fazer o próximo o que gostaríamos que fosse feito conosco. Muitas vezes, nós não conseguimos resolver a situação do irmão, mas nós conseguimos amenizar. Nós conseguimos levar uma palavra, um amparo, desenvolver nesse irmão a fé, porque com o recurso do auxílio, seja ele moral, seja ele material, nós conseguimos fazer aquele irmão refletir, aquele irmão se sentir amparado, sentir que não está sozinho naquela dificuldade. Quantas vezes nós pensamos nos pais que perderam seus filhos por doenças graves e que agora montaram uma associação, um instituto que cuida de crianças com o mesmo problema, levando a fé e a esperança a outros corações, que se sentem pais por também cuidarem dos filhos de outros irmãos. Quantos cientistas se envolvem durante décadas à busca de um remédio para os males da humanidade, por amor fraterno, uma dedicação sem limites, abrindo mão de si próprio, muitas vezes em prol do outro. Porque para a felicidade dele, a felicidade do outro é importante. Então, desenvolver a empatia, buscar estar atento às necessidades que estão à nossa volta, é desenvolver em nós o amor fraterno. É buscar os recursos. E sabemos que não estamos sozinhos quando nós queremos ajudar, não é mesmo? Sabemos que rogamos a Deus o auxílio, a espiritualidade amiga, a Jesus, que nos concede as forças, o discernimento, nos dá a intuição de poder auxiliar. Na outra parte do texto, o nosso irmão vai dizer: pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la e prolongá-la conforme julgar convenientemente. Então, não cabe aqui que nós venhamos a questionar a Deus pelo sofrimento, julgar o nosso irmão porque está sofrendo, porque isso é perder o foco da nossa ação. A nossa ação é diminuir o sofrimento do outro, e com isso nós aprendemos muito, né? Nós aprendemos muito, nós nos humanizamos, nós nos colocamos no lugar do outro. Então, qual seria a nossa conduta espírita? Uma vez desenvolvida a nossa fé, porque a doutrina espírita nos esclarece os motivos pelos quais nós estamos passando pelas vicissitudes. São a consequência, como já dissemos, das causas atuais, das nossas escolhas ou das escolhas pregressas. Simples assim. Lembrando que tudo tem fim, que tudo isso é um aprendizado e que no porvir estaremos em condições melhores, muito melhores, se bem suportarmos essas provas, né? Então, a nossa conduta espírita é sempre no sentido da compreensão da extensão infinita da vontade de Deus, que nos permite, meus irmãos, repetir várias vezes nessas oportunidades, nos permite a cada um crescer através dessa convivência fraterna de auxílio mútuo. Lembrar que a vida toda nossa tem que ser um ato de amor e de devotamento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Nós estamos num planeta de provas e expiações vistas a um planeta de regeneração. E o nosso compromisso é auxiliar nessa transformação, porque o objetivo de estarmos aqui é também auxiliar a Deus nesse processo de criação. Como é que nós transformamos o planeta? Quando nós melhoramos as nossas condições morais.
nós protegemos uns aos outros, nós auxiliamos uns aos outros e a toda a natureza. E isso faz com que a egrégora, as vibrações do nosso planeta também mudem. Se muda, nós somos mais felizes. E essa felicidade, ela é constante, ela é crescente à medida que nós vamos, então, compreendendo as leis de Deus, as mensagens deixadas por Jesus. Essa compreensão vai nos levar àquela felicidade plena, lá no futuro, quando formos os seres angélicos aos quais somos destinados por Deus. E lembrando que as decisões do Senhor, nosso Pai, sempre se cumprirão. Então, se nós fomos criados simples e ignorantes e somos destinados à angelitude, vamos chegar lá, por mais difícil que seja a prova para o nosso irmão e para nós. Todos nós vamos avançar. Nós estamos atualmente escolhendo, na velocidade que compreendemos isso, no momento do entendimento que nós estamos auxiliando uns os outros. Lembrando que auxiliando a um, estamos auxiliando a muitos e inclusive a nós mesmos. Então, essas decisões que Deus nos coloca como provas ou como expiações, para muitos de nós também trata-se de uma missão. Muitos irmãos comparecem ao planeta Terra trazendo situações dolorosas para nos auxiliar a sair do comodismo, do atavismo do passado, onde lá atrás também tomamos atitudes equivocadas que nos trouxeram até aqui. Se estamos aqui, é porque todos nós temos a necessidade desse aprendizado. Então, terminando essa mensagem belíssima do espírito protetor chamado Bernardino, o texto chama a nossa atenção, para o nosso trabalho de caridade, um trabalho que nos compete fazer, porque trata-se de uma tarefa onde nós temos de auxiliar uns aos outros pela própria condição que estamos. Se não avançarmos nesse sentido de auxílio, também nós não vamos avançar na nossa caminhada, Então, é um trabalho de renovação para nós mesmos, pela prática da caridade, pelo exercício do amor e pela fraternidade. É uma mensagem que nos chama a atenção para que venhamos a refletir sobre nossas escolhas. E o texto resume o seguinte: todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Isso é o que deve ficar bem claro para todos nós. E finalizando, eu trouxe uma parte aqui da Revista Espírita, que Kardec nos chama a atenção que nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que ensina a perdoar aos inimigos e a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa, numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentido de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Então, que possamos lembrar, e buscar lá no Evangelho também, no capítulo 17, sede perfeitos, no item 3, onde nos diz claramente, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem, com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, da mesma forma como nós estamos agindo com o outro, nós também receberemos do Senhor essa rigidez, na hora que pedimos clemência para o nosso sofrimento. Então, não nos esqueçamos que
Se tem uma coisa que nós temos de aprender, é essa empatia. É o desenvolvimento do amor, da fraternidade. E nós somos os melhores divulgadores da doutrina espírita. O Evangelho é um roteiro a ser seguido por todos nós que nos dizemos espíritas cristãos. Então, que Deus nos ampare, que Jesus nos abençoe, para que nós possamos, meus irmãos, levar a bandeira do Cristo em qualquer situação que estejamos, confiantes de que tudo passa. E que logo, logo seremos e estaremos felizes, né, num planeta regenerado, nos tratando como verdadeiramente irmãos. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, graças a Jesus. Ao final de mais um encontro, Senhor, só temos a Te agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade desse espaço de aprendizado e trabalho. Que não nos falte, Senhor, também a oportunidade diária de ajudar e que tenhamos a coragem de estarmos juntos, aprendendo, auxiliando e crescendo. Que a Tua misericórdia, Senhor, nos ampare, que a Tua bondade nos envolva, que o amor de Jesus nos sustente e que possamos estar atentos às orientações dos nossos amigos espirituais, nos intuindo sempre ao melhor caminho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração.